Pai, Senhor, irmãos, iniciamos mais uma mensagem para a glória do Senhor e hoje com o título O Vencedor da Morte. E eu convido a todos vocês a abrirem suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 1 ao versículo 6, para que a gente possa meditar a palavra do Senhor. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Versículo 3. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Versículo 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Irmãos, nós vemos agora nesse texto sagrado as formas que Deus nos apresenta sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Então nós vamos aprender hoje sobre a vitória de Cristo sobre a morte, tendo uma certeza absoluta sobre as nossas vidas. Jesus Cristo é o vencedor da morte. É interessante nós avaliarmos e prestarmos atenção em relação a isso, que todas as outras religiões do planeta inteiro são religiões de profetas mortos, ou de fundadores mortos. Todos eles já morreram, já aconteceram, mas nós vivemos uma religião onde o fundador dela, que é Jesus Cristo, a religião do cristianismo, ele fundou essa religião e ele está vivo até hoje, glória a Deus por isso. O cristianismo, irmãos, como eu citei, é a única religião do planeta em que seu fundador está vivo. Então nós temos que servir a esse fundador. Em vez de servir a homens, a pessoas, a santos, por que não servir ao Senhor Jesus Cristo que vive e reina até hoje? Lembre-se, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós vemos que apesar de acontecer uma morte no caminho, da trajetória da missão de Jesus Cristo na terra, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. E nós vamos trabalhar seguindo esses motivos, por que ele é o vencedor da morte. E o primeiro porquê é porque a vida venceu a morte. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. É impossível isso acontecer. Foi ele que criou a vida e ele vive para sempre. A morte pode até tentar interromper alguma missão de Jesus Cristo. Tentou interrompê-la, mas ela não foi vitoriosa. Os cravos não prenderam Jesus Cristo e a cruz não conseguiu segurá-lo. Ele vive eternamente. Em João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus Cristo já havia declarado isso. Ele diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É importante ressaltar que essa fala, que ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ocorreu antes de sua morte, antes dele se entregar na cruz do madeiro. Então ele já previa a sua morte, então ele já informou para todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Compreende isso? Sua ressurreição simplesmente comprovou o que ele havia dito. Já que ele ressuscitou, então realmente ele é a ressurreição, ele realmente é a vida. Então nós vamos seguir a vida ou vamos seguir a morte? É uma decisão que cabe a cada um de nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lá em João também, no capítulo 10, versículo 17, o próprio Jesus já havia dito, nós vemos as profecias de Jesus sobre a sua vida. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo ele entrega a sua vida e novamente pega ela de volta como responsável e dono da vida. E o segundo porquê é porque Jesus venceu a morte e o inferno.
Em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, apenas a parte B, a segunda parte do versículo 18, Jesus já havia feito uma promessa para a sua igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lá em Apocalipse também, no capítulo 1, versículo 17, a parte B do 17 e o versículo 18 diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, nós vemos ele sendo vitorioso sobre a morte e sobre o inferno, e ele tem a chave, ele sempre teve essa chave. A chave é uma propriedade dele. Ele é o dono da morte, ele é o dono do inferno, é ele que comanda todas as coisas. É muita tolice da nossa parte achar que o diabo, que Satanás tem alguma coisa, tá? Que ele seja proprietário do inferno. Não existe isso. O inferno é uma prisão para ele também. Essa ideia que nós vemos na televisão, nos desenhos animados, em que Satanás está esperando as almas perdidas para que ele possa usar o seu tridente e furar o corpo das pessoas, ela é uma grande tolice, uma grande heresia inaplicável na Bíblia. Nós temos uma certeza: o inferno também é para Satanás e para seus anjos. E lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, apenas a parte B, diz assim: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Irmãos, nós percebemos então a necessidade para que Jesus Cristo aniquilasse o que tinha o império da morte, né? Quer dizer, aquele que era responsável pela morte. Jesus Cristo precisou de morrer. E ao morrer, ele tirou toda a autoridade que havia sobre Satanás, sobre o diabo, e veio toda sobre Jesus Cristo. Se antes nós tínhamos medo da morte, porque a morte era o fim de tudo, hoje nós temos certeza que a morte é o início de irmos para a glória de Deus. Amém? E como conclusão, eu trago essas verdades que foram faladas através desses versículos que foram lidos por nós, que Jesus Cristo é o vencedor da morte, do inferno e do diabo. Aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, creia nisso. Quando Jesus Cristo foi vitorioso através da morte e a cruz não o segurou, ele também nos transformou em vitoriosos. Então, agradeça a Deus, glorifique o seu nome, porque ele te transformou em um vitorioso para a glória dele. Amém? Vamos orar? E em seguida eu estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar nos ensinando sobre a Tua palavra, sobre o Teu Filho, e entendemos que Ele, além de ser o autor da vida, Ele venceu a morte. A morte não conseguiu segurar, a cruz não conseguiu prendê-lo, os pregos não conseguiram segurá-lo, mas Ele saiu vitorioso para a glória do Senhor e para que a gente possa hoje regozijar através do Seu nome e dizer, Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas por causa de tudo que o Senhor tem feito sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará através do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provêm do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo mundo diz: amém. Que Deus nos abençoe.